Muito boa noite a você que está aí nos esperando, porque agora nós iniciamos o nosso programa Madrugada de Bênçãos. Bem-vindo, bem-vinda, porque aqui é o nosso lugar. Aqui é o lugar onde nos encontramos nesse início de madrugada, para concluir o nosso dia agradecendo, louvando ao Senhor, bendizendo o nome santo de Jesus e refletindo a partir daquilo que o Espírito Santo move em cada um de nós. Porque aqui no Madrugada você faz a diferença. E é aqui que juntos nós construímos um novo modo de ser cristão, um novo modo de viver a vida cristã a partir de Jesus Cristo, a partir do Evangelho. E é esse modo autêntico que nós queremos juntos colocar em prática. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você estar aí e abrir as portas do seu lar para que nós possamos participar da sua vida, da sua casa, da sua família. E por falar em família, o nosso tema hoje vai ao encontro desta célula social que nós chamamos família. Todos nós temos uma família. Algumas famílias muito bem harmonizadas, outras não tão harmonizadas assim. Mas todos nós tivemos um ambiente onde pudemos experienciar os primeiros contatos. É na família que nós conseguimos saber quem sou eu e quem é o outro. É na família onde nós conseguimos nos identificar como pessoas. É lá na família onde nós temos as experiências, os primeiros contatos. É na família que nós sabemos a partilhar, a dividir. É na família onde nós fazemos as primeiras experiências humanas. Muitos de nós trazemos lindas recordações da nossa vida lá na infância junto com os nossos pais. Outros, nem tantas recordações boas podem trazer. Mas o mínimo que nós pudermos guardar de positivo da nossa família já nos faz bem. Porque é ali, foi ali e será sempre ali na família que o ser humano se constrói, que o ser humano vai se formando, se fortalecendo, vai se constituindo como pessoa, e é essa pessoa que age no mundo. A família, sobretudo, é o lugar onde nós aprendemos a conhecer quem é Deus. A família é a igreja doméstica. É o nosso primeiro contato com o transcendente, é ali. É ali que nós aprendemos a reconhecer Deus como o Senhor da nossa vida. Naquelas pequeninas orações ensinadas pelos nossos pais, pelos avós, por algum parente, que nós aprendemos que existe um ser maior que nós e que nos ama. É ali que nós fazemos esse mergulho primeiro na fé. É na família que nós encontramos o porto seguro. Mas com o passar do tempo, a sociedade ela foi se modificando. Ela vai criando características novas em todos os âmbitos, em todos os segmentos. E a família também, como uma célula social, ela não fica de fora das modificações. E hoje nós temos grandes mudanças dentro do contexto familiar. Grandes mudanças que colocam em risco a sacralidade da família. A família cristã é aquela família que coloca a sua confiança no Senhor. É aquela família que coloca todo o seu viver em Deus. Quando nós tomamos o livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, e quando nós
vamos lendo o relato da criação. E quando nós chegamos no momento em que Deus cria o ser humano, Deus vê a necessidade do homem ter uma companheira. E ali Ele consegue tirar da mesma matéria que formou o homem, uma companheira para ele. E diz: o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Homem e mulher serão uma só carne. O matrimônio, o casamento, a relação entre homem e mulher, o amor do casal é a base, o alicerce para uma vida de fé em família. É ali onde homem e mulher que se amam e se entregam em amor, é ali onde os filhos encontrarão a firmeza para seguir na vida. É ali, junto com o pai e a mãe, que a criança, fruto daquele relacionamento, conseguirá fazer uma experiência positiva. Algumas vezes, nós pensamos o que vamos oferecer para os nossos filhos. E não tão raro, nós vemos casais se dedicando integralmente à vida de trabalho para poder ter uma vida estabilizada, uma vida financeira estável. Sim, porque dentro das mudanças de paradigma, hoje nós somos obrigados a consumir mais. Somos obrigados a ter mais. E nós vivemos numa sociedade competitiva. Então, algumas vezes ou quase sempre, alguns pais se preocupam muito com a formação intelectual dos filhos. Querem oferecer o melhor, a melhor escola, o melhor curso de línguas, o melhor curso de informática, tudo o melhor, para que a criança ela tenha uma vida recheada de ocupações que lhe dê alicerce para que ela seja alguém vitoriosa na vida. Que bom! Pais preocupados, pais educadores, maravilhoso. Além disso, muitos pais e mães se preocupam em trabalhar para ter uma vida equilibrada, estável, uma vida tranquila financeiramente, a fim de deixar para os filhos um patrimônio. Maravilha, que coisa boa! Pais preocupados com a segurança dos filhos. E eu lhe pergunto, você já se preocupou em deixar a fé para o seu filho? Você tem a preocupação em transmitir os valores do Evangelho, em ensinar ao seu filho quem é Jesus Cristo, em apontar para ele o caminho da verdade e da vida? Fé também é herança. Fé é a principal herança que nós podemos deixar para os nossos filhos. Nada terá sentido se você pai, você mãe, não oferecer ao seu filho um caminho verdadeiramente amplo de valores, um caminho verdadeiramente seguro de moral, de ética e, sobretudo, a ética cristã que parte de Jesus Cristo, que vem do Evangelho. E assim você consegue oferecer ao seu filho uma personalidade cristã, a fim de que, na vida, ele possa agir em quaisquer momentos que seja como um verdadeiro filho de Deus. E a fé nós aprendemos lá em casa. É lá em casa que nós aprendemos a fé. O Papa Francisco, ele chama a atenção para que as famílias possam rezar. Lembro-me perfeitamente, na minha casa, não se comia sem antes agradecer. E não se saía da mesa sem antes agradecer o alimento que se foi tomado. Na minha casa, não se saía
para lugar algum, sem antes pedir a bênção ao pai e à mãe. Ninguém ia dormir, ninguém ia deitar, sem pedir a bênção àqueles que geraram a vida. Parece-me que esse costume caiu no desuso, e alguns acham cafona estender a mão e pedir a bênção. Cafonice, não. Isso chama-se educação de fé. Educar o filho, a filha, educar o seu herdeiro a reconhecer que a bênção que lhe é oferecida é a confirmação da bênção de Deus na vida, faz com que aquela criança saiba se reportar sempre e unicamente a Deus. Talvez seja por isso que hoje nós temos tantos conflitos familiares. E você que está nos acompanhando, você deve conhecer alguém que hoje passe por alguma dificuldade na família. Quando os esposos deixam de se reconhecer como amantes, quando os esposos abandonam aquele amor primeiro que um dia os uniu e deixa que o egoísmo tome conta de seus corações, permitindo que os demônios inúmeros do vício, do álcool, da droga, da traição, do sexo desenfreado, chegue na vida do casal, enfraquecendo a relação de amor. Talvez você conheça alguns pais que hoje chorem porque tenham seus filhos encarcerados, porque alguma vez deixou de dar aquela educação de fé. E para que isso não venha acontecer, eu pergunto: você tem rezado em família? Você tem levado o seu filho à igreja? Seu filho vê você rezar? Seu filho pergunta a você o porquê de você ir à igreja dominicalmente? Para nós, filhos, ver o pai indo à igreja e nos levando, nos dá a segurança de que aquele caminho é um caminho de Deus, é um caminho seguro. E para onde você leva seu filho? Para onde você conduz seu filho? Para onde você aponta o caminho para o seu filho? A família cristã tem que conservar a fé. A fé em família é o nosso tema. E nós precisamos assegurar isso. Assegurar que lá no lar, na igreja doméstica, na primeira igreja em que nós participamos, é lá que nós aprendemos a amar a Deus sobre todas as coisas. É lá vendo o nosso pai, é lá vendo a nossa mãe, na harmonia de amor, dobrando os joelhos, que nós vamos como filhos aprender a fazer o mesmo gesto. Recordemos que algumas vezes nós erramos involuntariamente. Sim, não somos perfeitos, mas se nós procurarmos evitar os erros, as consequências também serão menores, porque os erros dos nossos filhos são filhos dos erros dos nossos pais. Cada dia você tem a chance de transmitir um valor a mais na sua casa, na sua família. E hoje me dói o coração quando, por diferentes modos e de diversas maneiras, chegam até mim notícias de que famílias estão sendo dissolvidas, de que o esposo traiu a esposa, de que a mulher também traiu o marido por vingança. Dói no coração da sociedade saber que o filho não encontrou acolhida na sua casa, não encontrou acolhida junto com seu pai e foi acolhido pelas drogas, pelo álcool, pelo demônio do vício
E se hoje nós temos penitenciárias cheias, repletas, estufando de pessoas, é porque em algum momento nas nossas famílias aconteceram falhas que levaram aquelas pessoas a assumir um comportamento indevido. Meus irmãos, vamos lutar. A família tem salvação. E nós precisamos clamar a Jesus: Jesus, renova a minha família. Se até hoje você não conseguiu ser um pai exemplar, uma mãe exemplar, de agora por diante você pode. E se você tem tentado ser cada vez mais um pai exemplar, uma mãe exemplar, continue tentando, continue buscando, crescendo na fé. Ensine seus filhos a viver o Evangelho. Ensine que a Bíblia é o livro de cabeceira e que não basta somente ler, mas viver. Conte a história de Jesus para o seu filho. Ele vai querer saber quem foi aquela criança que nasceu em Belém, que viveu em Nazaré e que morreu em Jerusalém, entregando a vida por amor. As nossas casas, elas deveriam ser a reprodução da família de Nazaré, onde o pai seria José, a mãe seria Maria e os filhos seriam Jesus. Não estamos falando aqui em uma família perfeita, não. Porque a perfeição, ela é sinônimo de imperfeição. A perfeição na família significa buscar sempre o melhor. E não existe o pai perfeito ou a mãe perfeita, não. Existe o pai e a mãe que querem o melhor. E com os erros e acertos, nós vamos construindo uma família de fé. Nós precisamos mostrar que o pai é o pai, que a mãe é a mãe e que o filho é o filho. E que em casa, quem determina as coisas são os pais. E que o filho tem que obedecer. Nós precisamos também saber que o pai e a mãe devem respeitar os seus filhos, compreender os limites, fazer a leitura do seu viver, para poder apontar o caminho. Precisamos voltar à época em que sim era sim, em que o não era não. Em que obedecer aos pais era um valor. Que tempo bom, não? Que tempo bom. Você aí em casa, que está nos acompanhando agora, se deve estar lembrando da sua família. Quanta coisa boa você viveu, hein? Lá na fazenda, na roça, na casa dos seus avós, as dificuldades que passaram, as superações. E hoje você pode contar uma história. Porém, as histórias que aconteceram conosco, elas não saem da nossa vida, mas elas não determinam o nosso futuro. Porque o hoje, o agora, o momento presente, é a oportunidade que temos para construir uma nova história. E se você pai, você mãe, você filho, que está nos escutando agora, você por um acaso sente a necessidade de mudar alguma coisa na sua vida para que o seu lar seja mais cristão, comece agora, não deixe para amanhã. A gente tem o hábito de dizer assim: não, amanhã eu faço, amanhã eu procuro, depois eu faço, depois eu realizo, depois eu faço isso, semana que vem eu começo, eu vou comprar aquilo. Bobagem, lê do engano. A felicidade não vem amanhã, a felicidade é hoje. A felicidade é um elemento que é perecível. Se você não agarra, ela já passou. Guimarães Rosa, nosso grande escritor, ele diz: felicidade encontramos
em horinhas de descuido. Então é no descuido que você tem dando atenção ao seu filho, ensinando a lição de casa, chamando a família para rezar o Santo Terço, saindo para passear, levando seu filho a algum lugar bonito, rezando com ele na igreja, levando a catequese, rezando com sua esposa antes de dormir. São nesses momentos de descuido que a felicidade nasce. É naquele beijo escapulido, naquele carinho que você faz, naquele bilhetinho que você recebe do seu filho, que a felicidade acontece. Não deixe passar esses momentos na sua vida. O tempo passa muito rápido e não nos espera. O tempo corre, o tempo urge. E se nós deixarmos para ser felizes amanhã pode ser tarde. E o amanhã pode não ter, pode não vir, pode não existir. A fé em família é tão importante quanto o arroz com feijão todos os dias. A fé deve alimentar o coração de cada membro da sua casa. E você, pai, e você, mãe, são os primeiros responsáveis para plantar essa semente. E se por um acaso você não recebeu isso na sua casa, dos seus pais, não tem problema. Você não é responsável por aquilo que fizeram com você, mas você é responsável, como nos lembra Sartre, famoso filósofo francês. Você é responsável pelo seu agora, pelo seu hoje, pela sua escolha. A liberdade de escolher é sua, mas não se esqueça que a consequência da sua escolha lhe acompanhará por toda a vida. Escolha ter e ser uma família de fé. Busque plantar a fé na sua casa. Porém, não a faça de uma maneira agressiva, mas seja suave como Jesus, que conquistou a todos com a docilidade, com a doçura. Nada imposto, tudo proposto. E como nos canta o Padre Zezinho, palavra não foi feita para dividir ninguém. Palavra é a ponte onde o amor vai e vem. Pronuncie palavras de amor, de docilidade, de carinho, de afeto, para que na sua casa a fé seja o alimento diário. E alimentados pela fé, juntos como família, busquemos a renovação diária, contínua, para que esta célula que se chama família possa ser preservada de todos os males. E que nenhuma família termine de qualquer jeito, mas que todas as famílias sigam o seu caminho, singrando os mares da vida, enfrentando as tormentas, mas com o coração confiante de que o nosso Pai do céu nos protege com seu amor paterno, nos conduz e nos livra de todos os males. Basta que tenhamos um coração aberto, gentil, generoso, para a escuta da palavra e para a transmissão dessa palavra. É na família que nós aprendemos a ser gente. Amemo-nos mutuamente, porque somos família. Amemo-nos sempre, porque pertencemos à grande família de Deus. Você que está nos acompanhando agora, participe conosco. O nosso tema de hoje é a fé em família.